Boa noite. Eita, que aqui tá com um efeito meio maluquinho. Deixa eu tirar esse efeito que ninguém precisa disso. Pelo amor de Deus. Vai entender essas coisas. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando mais um Conversa no Ninho. Nosso papo semanal para falar sobre diversos aspectos da maternidade. A gente fala sobre assuntos, sobre temas, dúvidas, comentários, tudo que vocês trazem pra gente. Boa noite, Camila, bem-vinda. Bem-vinda. Temos duas Camilas aqui, olha que legal. Então vou deixar um tempinho para as pessoas chegarem. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante que também foi um pedido de várias mamães que entraram aqui, que mandaram pra gente esse pedido. E é um pedido muito interessante, é um tema muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre terror noturno e pesadelo. Assuntos que estão tirando o sono de muitos papais e muitas mamães. Então vou dar mais um tempinho para as pessoas chegarem, porque o assunto é interessante. Rende bastante. Queria lembrar vocês como é que é o nosso processo aqui no Mãe no Ninho, no Conversa no Ninho. Tomando um chazinho? Pois é, eu tomo aqui uma outra seguidora aqui, que é minha cliente de consultoria, ela fala que é a famosa caneca do Jô, só que na minha edição, né? Tô aqui tomando um chazinho para dar uma tranquilizada. Escolha aí sua bebida, encontre o seu lugar mais confortável, se acomode, porque hoje o papo vai render, tá? Então lembrando aqui, como é que funciona a nossa Conversa no Ninho? As pessoas vão mandando todos os seus comentários, os seus temas de interesse, e eu vou anotando todos eles. E aí agora, desde a semana passada, eu tomei a decisão de fazer o seguinte: eu vou sempre escolher um tema central, e esse tema eu vou me aprofundar mais nele, vou conversar mais sobre ele, trazer mais informações sobre ele, e somado a isso, mais para a segunda metade aqui do nosso papo, a gente emenda com as dúvidas e esclarecimentos de quem tiver por aqui, quem tiver também mandado. Então eu vou continuar toda semana mandando aquele lembretezinho lá. E aí, gente, do que vocês querem falar? Qual é o assunto de interesse? Para que a gente possa alimentar isso daqui, porque afinal de contas é a nossa famosa troca, né? É um espaço de vocês suscitarem isso, e é muito legal, porque cada vez que vocês mandam esse interesse, mais eu pesquiso, estudo, corro atrás para poder preparar alguma coisa mais legal para vocês. Tudo bem? Então, vamos esperar mais gente chegando. E vamos começar, gente. Assunto de hoje: terror noturno ou pesadelo. Tcharam! Que será isso? Vamos conversar bastante para ver se a gente diminui o terror disso, né? Não precisa de tanta coisa. Oi, Si, que bom que você chegou, bem-vinda. Estamos só começando. Fernanda, Mariane, Cristiane, todo mundo aí, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar disso, desse assunto aí que gera tanto interesse? Bom, gente, eventualmente pode acontecer do bebê apresentar uma característica assim, dele ainda dormindo, ele começar a chorar ou ele começar a falar. E, peraí, deixa eu ver. Você podia falar sobre desfraude. Bom tema, Camila, bom tema, boa proposta. Vou anotar aqui, deixa eu colocar aqui pra gente, porque a cabecinha não é boa. Vou colocar aqui pra gente falar sobre isso sim, é um excelente tema, tá? Então vamos lá, voltando ao nosso tema de hoje, terror noturno e pesadelo. Então assim, eventualmente pode acontecer de o bebê apresentar uma característica de que ele, enquanto dormindo, ele começa a chorar, ou ele pode até falar, né, balbuciar alguma coisa, pode gritar enquanto estiver em sono. A criança, se for maior, ela pode começar a se mexer, a se sentar, pode engatinhar, até mesmo andar. O que seria isso, gente? Isso pode ser indicativo de um distúrbio de sono que está dentro de uma categoria que a gente chama de parassonia, tá? Dentro dessa categoria de distúrbios, a gente tem sonambulismo, bruxismo, terror noturno e pesadelo. Esses dois últimos é o que a gente vai focar aqui hoje. Tudo bem? Então, assim, o mais comum mesmo, disparadamente, é o terror noturno, que ele acontece principalmente entre crianças ali de 2 a 5 anos, é o mais comum.
Vocês devem ter visto lá no post que eu fiz lá no feed para divulgar aqui esta nossa live, que eu informei que assim que algumas estatísticas trazem números bastante consideráveis. Eles dizem assim que mais ou menos metade da população infantil, por volta ali da idade pré-escolar, pode apresentar o terror noturno. Então, ou seja, gente, é uma coisa mais comum até do que a gente imagina que aconteça, tá? Mas para que a gente possa... Ah, e outra coisa que eu já quero dizer aqui, mas isso não acontece com o bebê? Sim, pode acontecer com o bebê. É mais provável que aconteça por volta dos 9 meses de idade, mas com os bebês é um fenômeno bem menos comum do que com as crianças, ok? Para que a gente comece a entender um pouco melhor do que é uma coisa, o que é outra, eu vou começar pelo pesadelo para a gente fazer uma separação, um entendimento assim de qual a diferença de um para o outro. Vou começar pelo pesadelo, que é o fenômeno que está mais próximo da gente, que a gente conhece melhor. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso vai ajudar a gente a entender o que vem a ser o tal do terror noturno. Tudo bem? Então, o pesadelo. Gente, o pesadelo acontece quando a criança desperta durante o estágio REM do sono. Então, eu vou dar um passinho atrás aqui, vou explicar de novo coisas que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas alguém pode ter perdido. O que é essa história de ciclo de sono, tá? Vamos lá, gente. O nosso sono, ele não é um sono ininterrupto, né? Daquele que a gente fecha o olhinho agora e acorda lá de manhã. O nosso sono, ele acontece através de ciclos. São ciclos que se sucedem, um após o outro, até a gente despertar pela manhã. Tudo bem? Cada um desses ciclos é formado por um mesmo padrão, vamos dizer assim. A gente está ali, né, no estado alerta, depois a gente vai para o estado de sonolência, daqui a gente entra em sono profundo ou non-REM, daqui a gente vai para o sono REM, que é aquele sono que é bem famoso, né, porque é onde tem o mexer dos olhos, é onde a gente percebe, acontecem os sonhos e onde tem aquela técnica que vocês já devem ter ouvido falar, que é o sleep talking, que é quando você conversa com o bebê para que ele entenda tudo que você está sentindo naquele momento, que tipo de coisa que você acha que é importante para ele. Então você fala nesse momento que é do estágio REM do sono. Depois a gente entra no estágio que é um parcialmente desperto, até que finalmente a gente acorda ou a gente engrena um outro ciclo de sono. Tudo bem? Então só para a gente lembrar aí o que vem a ser REM, o que vem a ser sono profundo. Agora uma outra coisa que é importante a gente entender. Os ciclos, eles não são iguaizinhos ao longo de toda a noite. No início da noite, a gente praticamente não faz sono REM. O nosso sono é predominantemente um sono no estágio profundo. Então vamos voltar aqui. Eu estava dizendo para vocês que o pesadelo é quando a criança desperta, não quando ela completou aquele ciclo aí, mas quando ela está no estágio REM, certo? Então uma coisa que a gente já pode saber, que o pesadelo ele tem mais chance de acontecer lá por volta da madrugada, tá? Na segunda metade do sono. Por que isso? Porque o sono REM ele vai começar a aparecer ali por volta do segundo, do terceiro ciclo, mas é mais comum dele estar no seu como apogeu ali, mais lá por volta da madrugada. Então assim, se a criança apresentou algum distúrbio algum comportamento que a gente vai relembrar aqui agora, e está mais na segunda metade do sono, é mais provável que seja um pesadelo, tá? Agora, de que características que estamos falando? Então, a criança, ela pode começar a gritar, ela pode começar a chorar bastante, você chega lá e você percebe a criança bastante agitada, fora do seu padrão, ok? A criança, ela despertou ainda no estágio REM, então ela não está desperta por completo, então ela vai estar ainda assim um pouco mais confusa, tá? Porém, por mais que ela esteja mais confusa, ela está ali mais consciente naquele momento. Então ela vai aceitar o conforto, ela vai aceitar que os pais a acolham, né, a confortem nesse momento. Então o que acontece? E aí ela vai se despertando mais e mais. E justamente por ela ter tido um pouco mais de consciência, né, do que aconteceu, um pouco mais não, por ela ter consciência do que aconteceu, ela pode até ter um pouco mais de resistência a voltar a dormir. Porque ela pode manifestar um medo, porque ela não quer repetir aquele sonho ruim que ela acabou de ter. Tudo bem? Então aí você conversa com a criança, calma, acolhe bastante e até que ela esteja mais tranquila para ela voltar a dormir.
Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Alguns pontos de atenção. A gente percebeu a mesma alteração na criança, né? Que ela estava gritando, estava muito agitada, mas ela aceitou o conforto e ela vai ter uma lembrança do sono. Mesmo, é claro, gente, que se a gente está falando de uma criança com menos de 2 anos de idade, que ela não tem ainda o domínio da linguagem, é esperado que essa criança não tenha capacidade de verbalizar o que ela viveu. Mas ainda assim, a criança tem uma compreensão, uma memória do que foi aquele episódio, tá? Se a criança é maiorzinha, você consegue até no dia seguinte, pela manhã, falar assim, nossa, filho, você teve um sonho ruim ontem, né? E ela vai se lembrar, tudo bem? Esse pesadelo, gente, ele é muito comum de acontecer por volta ali dos 3 anos, entre 6 anos, acontece com 50% das crianças, tá ok? Mas quais são as causas do pesadelo? O que pode levar a isso? Geralmente, a gente está falando de uma criança que está tendo um sono insuficiente. A criança está mais agitada, né? Ela está mais nervosa, ela está tendo uma rotina meio irregular e ela pode também estar atravessando um marco de desenvolvimento. Mas, na verdade, gente, não é porque ela está necessariamente no marco de desenvolvimento. É que o marco traz algumas características, né? A gente já falou aqui várias vezes que um marco de desenvolvimento é capaz de alterar o sono da criança. Durante o dia ela tem mais dificuldade de dormir, né? Então, assim, e com isso ela vai ficando mais cansada. E é esse cansaço que vai dar mais probabilidade de pesadelo, tudo bem? Somada a isso, se a criança estiver às vésperas de adquirir uma habilidade muito significativa, que é o caso do marco de desenvolvimento, sem dúvida o funcionamento cerebral está mais ativo, né? Então tem um sono mais agitado e aí favorece que esse tipo de coisa aconteça. Agora, somada a isso, os pesadelos estão muito relacionados a medos ou inseguranças que a criança pode estar apresentando. Então a melhor forma de você lidar com isso, de você evitar os pesadelos, é justamente enfrentar essa questão junto com a criança, apoiar a criança nesse processo, tá? Como que você pode fazer isso? Estimular que ela converse sobre isso, em outros contextos também que ela adquira autoconfiança, esse senso assim de que ela vai ser capaz de passar por cima daquela adversidade. É um bom momento de você usar magia, né? Porque as crianças, elas são muito lúdicas, elas estão no fantasioso. Então use desses recursos. Fale disso, da capacidade dela derrotar qualquer coisa que venha a acontecer. Se a criança estiver com muito medo, tem alguns recursos que são muito interessantes, que são os famosos spray anti-monstros, né? Que você pode comprar em um desses borrifadores normais, que você compra em qualquer lojinha dessa. Coloca água dentro, você pode colocar uma dessas essências, até de comida, que fica mais colorido, né? Coloca um adesivo, assim, anti-monstro. E aí, quando você estiver lá no ritual do sono, antes da criança adormecer, você vai junto com ela e borrifa o quarto inteiro e coloca atrás da cortina, debaixo da cama, no armário, na gaveta, dizendo assim, olha, agora o quarto vai estar blindado contra monstro, contra bruxa, contra qualquer coisa que a criança tenha medo, tá? E uma coisa que é muito importante, gente, não negligencie o medo da criança. Então, assim, aquele medo é digno. Então, você precisa acolher aquele medo. Ah, você está com medo, filho, vamos conversar sobre isso. Do que você tem medo? Né? Conte de algum medo que você também tenha, que você também carregue. Você sabia que a mamãe também tem medo? E aí você fala sobre isso, tá? Para que a criança se sinta à vontade, para que ela possa expressar também o medo que ela tem. E quanto mais você trouxer consciência para isso, mais você vai blindar o sono para que esse tipo de perturbação não vá acontecer lá no meio da noite e a criança tenha um sono mais tranquilo, tá? E claro, gente, vamos evitar aquelas coisas, principalmente perto do momento de dormir, que você já sabe que a criança fica insegura. Então evite aqueles desenhos mais agitados, mais violentos, né? Evite contar uma história para a criança que tenha bruxa, que tenha qualquer coisa que possa despertar medo nela, tá? Isso é um bom caminho, tudo bem? Bom, agora que a gente explicou um tanto mais, assim, de uma forma um pouco mais técnica, né, o que vem a ser o pesadelo, vamos entender então o que seria o terror noturno. Lembra que eu expliquei para vocês que o pesadelo é um despertar da criança quando ela está no estágio REM? Então, o terror noturno é quando a criança tem um despertar parcial, porém no estágio profundo do sono.
Então, aqueles comportamentos que a gente falou lá atrás, né, que a criança fica muito agitada, que ela pode chorar, que ela pode gritar, ela pode se debater um pouco, ela pode mover braços, pode mover pernas, ela pode aparentar uma aparência assim de meio de confusão, né, de estar meio ausente, tá? Na verdade, acontece às vezes até dos pais entrarem no quarto e encontrar a criança sentada na cama de olho aberto. Só que, na verdade, a criança, por mais incrível que pareça, ela não está desperta, ela não está acordada. Ela está lá naquele sono, estágio profundo do sono, só que ela teve um despertar no meio daquilo, tá? Então, o que significa isso? Como que você vai diferenciar lá do pesadelo para o terror noturno? No terror noturno, a criança não aceita ser confortada. Porque, na verdade, ela não está percebendo nem a presença dos pais ali. Porque, na verdade, ela está adormecida. Então, ela não aceita esse conforto, ela não aceita esse tipo de interação, entendeu? Então, por este motivo que a gente não aconselha aquelas medidas que algumas vezes a gente lê por aí, né? De falar assim, pegue a criança, leve para um lugar que tenha, ou tente acordar, né, a criança bruscamente, ou tente levar para um lugar onde tem uma temperatura diferenciada, porque aí é mais fresca, porque aí isso vai ajudar que ela entre no estágio REM, que é um estágio de mais fácil de ser despertada, e aí ela vai acordar daquilo ali e vai passar. Na verdade, gente, por mais estranho que seja, e por mais assim desconcertante que seja atravessar esse momento, porque sim, imagina, né? Você está na frente do seu filho, gritando, sentado ali, visivelmente agitado, né? Nervoso, e você ficar assistindo, mas realmente a recomendação é essa, tá? A ação esperada é a não ação, tudo bem? Porque assim, já é percebido que quanto mais a gente tenta intervir nesses momentos, mais a gente pode fazer com que esses episódios se prolonguem em termos de duração ou que eles se tornem mais recorrentes, tudo bem? E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, como a criança ela não despertou, o que vai acontecer também? A criança não tem consciência de que aquilo aconteceu, ela não tem a memória daquilo. Então, duas coisas. Uma, evite de no dia seguinte ficar conversando com a criança sobre isso, tá? Lembrando alguma coisa. Nossa, essa noite você ficou nervoso, né? Você ficou agitado. Poxa, fiquei preocupado com você, assim. O que será que aconteceu? Porque a criança, você pode perguntar, essa noite aconteceu alguma coisa? E deixa ver o que vem da criança. Se não vir nada, não se aprofunde ali. Tudo bem? E se você souber que ela já apresenta essa característica, né, de fazer episódios de terror noturno, então você nem aborda o assunto. E outra coisa, aquele comportamento de vamos levar a criança para a cama dos pais, para que ela se sinta mais protegida, mais acolhida, e que esses episódios não aconteçam, isso também não vai ajudar em nada. Porque a ocorrência disso não está relacionada ao fato da criança estar acolhida ou não estar acolhida. Não tem a ver com isso. E, na verdade, a gente acaba trazendo uma insegurança da criança ao dormir para dormir no seu próprio quarto ou dormir sozinha. Porque se ele não sabe o que aconteceu durante a noite e a gente introduz essa questão, não, vem dormir com o papai, vem dormir com a mamãe, ué, o que está acontecendo, né? Por que eles estão me trazendo para cá? Então a gente começa a trazer uma insegurança onde não existia. Então, assim, a orientação, gente, é realmente assistir. Tá? Então sente-se, assista, espere ele se acalmar. Esses episódios, esse transe, assim, tende a durar até no máximo 15 minutos. Depois a criança volta a dormir normalmente, sem muitas alterações, tá? Agora, o que é importante é você estar por perto para evitar que a criança se machuque ou se coloque em risco, tá? Se você perceber que a criança já tem uma tendência de andar, né? De se mover mais pelo quarto, aí é importante você dar uma olhada no quarto para tirar tudo aquilo que possa representar um risco. Coisas que sejam mais pontiagudas, coisas com que a criança possa se machucar ali, né? E também obstruir o acesso a portas, às janelas, também pensando que é para a criança não se colocar em risco dentro disso, tá? Agora, gente, eu sei que eu falei aqui de uma coisa que aí fica assim, meu Deus do céu, que coisa mais assustadora. Mas a boa notícia que eu trago para vocês é que, assim, esses episódios, eles são absurdamente benignos, tá?
eles não estão nem um pouco relacionados a um déficit no desenvolvimento da criança ou algum problema de saúde. Não é nada disso, ok? Na verdade, assim, a hipótese mais provável do terror noturno, porque na verdade a gente não tem uma afirmação de nada, mas assim, a hipótese mais provável é que na verdade isso está relacionado ainda ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, como a criança, o cérebro dessa criança ainda não está totalmente maduro para fazer essa transição de adormecido para acordado, o que acontece é que esta criança, ela vai fazer ali naquele momento como se fosse meio que um limbo, sabe? É um lugar ali onde ela não está nem adormecida e nem acordada, tudo bem? Justamente por causa desse desenvolvimento cerebral. E é justamente por este motivo que esses episódios tendem a desaparecer num determinado momento, quando a criança já atingiu o seu desenvolvimento. Então, os episódios somem. Agora, existe alguma coisa que faz com que a criança seja mais propensa a fazer terror noturno do que outras? Uma coisa que a gente recomenda observar é que, assim, se você perceber que nos pais já existiu episódios, assim, de um dos pais falar enquanto está dormindo, ou próprio episódios, assim, relacionados a sonambulismo, existe uma probabilidade maior de que a criança venha a apresentar esse quadro de terror noturno, tá? Então está relacionado aí com essa questão genética, vamos dizer assim. Então preste mais atenção para ver se é o caso ou não, tudo bem? Agora sim, qual é a frequência, né, que isso pode acontecer, até para que a gente possa entender assim, tá dentro de uma normalidade, não tá? Assim, você está me dizendo que é normal, mas sob que critério? Também é difícil avaliar, porque pode acontecer assim, ó, pode acontecer de uma criança fazer 2 episódios numa semana e daqui a pouco ele fica um mês sem fazer nenhum episódio. Pode acontecer da criança fazer um episódio a cada 10 dias. Então assim, não é previsível, tá? Não tem como você mensurar isso, dizer qual é o padrão para que isso aconteça. Agora, existe um limiar ali dessa história, certo? Que é o seguinte, se você está percebendo que o seu filho está fazendo 2, 3 episódios desse por noite, que ele está apresentando sinais já de privação de sono, que durante o dia você percebe assim, febre, sonolência, irritação, que você está percebendo que a criança assim está tendo assim uma maior fragilidade de saúde, que está mais suscetível a ter problemas de saúde, sempre está doentinho, então assim, aí a gente recomenda mesmo aprofundar o olhar. Então vai conversar com o pediatra, vai entender o que pode estar acontecendo, vai conversar com um terapeuta, né? Porque um psicólogo vai auxiliar muito dentro desse processo, tudo bem? Para entender o que pode estar acontecendo ali com a criança, ao ponto de estar tendo essa manifestação durante a noite. Agora, de maneira geral, gente, o que a gente pode fazer também, como a gente falou lá do pesadelo, né? O que a gente pode fazer para que a criança não tenha pesadelos? O que a gente pode fazer para diminuir ou até blindar a ocorrência de episódios de terror noturno? O que a gente pode fazer com isso? Primeira coisa, gente, tanto o sonambulismo quanto o terror noturno, daquelas parossonias que eu falei lá no início, são as que estão mais relacionadas a cansaço. Então isso é indicativo de falta de sono na qualidade, na duração indicada e da forma indicada. Então, primeira coisa, olha para como que está a rotina de sono do seu filho, tá? Ele está dormindo quanto que deveria dormir? E zele por isso. Uma coisa que é muito importante, faça com que o seu filho durma sempre no mesmo horário, seja dia de semana ou seja no final de semana. Oi, Giovana, estamos falando sobre terror noturno e pesadelo, tá? Então, assim, se a criança dormir sempre no mesmo horário, isso já mostra que a gente ajuda na regulagem do relógio biológico, favorece as coisas, o procedimento, favorece a qualidade do sono da criança. Outra coisa, coloque a criança para dormir mais cedo. A criança nessa faixa etária que a gente falou, que é mais possível de vivenciar o terror noturno, que é entre 2 e 5 anos, lembrando que o que eu falei, que bebês podem ter sim, mas isso acontece assim por volta de, a partir de 9 meses, assim, eu não conheço relatos de ter acontecido antes disso, tá?
Então, assim, o que é importante é a gente entender que a criança tem que dormir cedo. O máximo é 9 horas da noite, ok? Cuidar de um bom ritual do sono, para que seja um ritual calmo, sereno, sem muitos estímulos. Então, assim, se você já percebe que o seu filho tem probabilidade, né, tem propensão a fazer terror noturno, cuidado com essas festas, muitos estímulos durante a noite. Procure voltar para casa, fazer um processo de baixada de bola mais sereno, né, um bom banho, um ritual mais caprichado, para que a criança possa dormir bem, né, tranquila. Se durante o dia você perceber a criança cansada, estimule que durme até um pouco mais tarde, que faça uma soneca, mesmo que não esteja mais na faixa etária, né, de fazer aquela soneca, porque já passou dessa fase, estimule que ela acontece, porque ele está precisando descansar. Quanto mais descansado estiver, menos probabilidade de episódio de terror noturno, ok? E além de você olhar para esses aspectos, vamos dizer assim, mais práticos, é importante você considerar também a questão emocional, tudo bem? Então, assim, como é que está o contexto familiar? Está tudo bem na relação aí do casal? Ou a mãe está bem? Existiu alguma mudança? Né? Como é que está lá na escola? Está tudo caminhando bem? Ou não? Ou tem alguma coisa que você está percebendo que está gerando mais insegurança, mais desconfiança e tal? Os aspectos emocionais, eles estão mais diretamente relacionados aos pesadelos. Mas já é observado, sim, ainda que numa ordem menor, a influência deles no terror noturno, tudo bem? Mas, gente, independente de qualquer coisa, né, carinho, afeto e cuidado é fundamental em qualquer contexto, tá? Então, se o seu filho está vivenciando um contexto assim, né, fazendo mostrando esses episódios, demonstrando, então, assim, acolha muito, dê muito carinho, dê muito conforto e converse muito. Procure entender o que está acontecendo na rotina dele, o que pode estar angustiando, gerando mais insegurança, mais desconfiança. Essa conversa vai torná-lo mais seguro para vivenciar um sono de mais qualidade, ok? E finalmente, gente, aquela coisa assim, e quando é que vale preocupar, né? Eu já falei com as crianças mais velhas sobre essa questão que eu falei, da quantidade de episódios, da frequência dos episódios, somado a outras observações comportamentais. Se a criança está somando a isso outros sintomas, então realmente vale procurar, tudo bem? Ajuda para entender o que pode estar acontecendo. E em relação aos bebês, muitos desses deixam de ter esses episódios ali por volta dos 18 meses, 2 anos de idade, que é quando eles começam, essa coisa do ciclo de sono, tudo isso, o padrão de sono começa a ficar mais estável, né? Então, assim, o sistema neurológico vai ficando um pouquinho mais amadurecido. Então, eles tendem a deixar de apresentar isso por volta dessa faixa etária. Agora, se você perceber que isso continua, de novo, não custa nada trocar uma ideia com o pediatra para ver o que ele acha, se ele recomenda algum outro tipo de ajuda e de auxílio dentro desse processo. Uma coisa que eu me lembrei agora quando eu falei de ciclo de sono é que eu esqueci de especificar. Já que o terror noturno é um despertar parcial que acontece durante o sono profundo, então ele é mais provável de acontecer na primeira metade da noite. É uma outra coisa, um outro recurso que você pode usar para diferenciar pesadelo de terror noturno. Então, assim, está acontecendo mais na segunda metade da noite, lá pela madrugada, há maior chance de ser um pesadelo. Está acontecendo no início da noite, maior probabilidade de ser um terror noturno, especialmente se apresentar essa característica que eu falei aqui da criança não aceitar ser confortada. Tudo bem? Bom, gente, eu acho que com isso a gente cobriu tudo sobre essa história, né, de terror noturno e pesadelo. Ah, minto! Tem uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que eu antecipei na semana passada e que eu gostaria de repetir aqui hoje, que está relacionado a essa história de, afinal de contas, é pesadelo ou terror noturno. O que acontece, gente? Nós temos culturalmente um hábito que nós fazemos o bebê dormir no nosso colo. E aí quando o bebê está bem adormecido, bem capotado, e eu não estou falando daquele bebê lá no primeiro trimestre de vida, eu estou falando de bebê em qualquer faixa etária. A gente vai com todo o cuidado do mundo, coloca ele no berço e sai assim, né? Do tipo, ele não pode nem acordar. O que acontece, gente? Quando o bebê já está mais maduro, quando o bebê já está mais conectado com o mundo aqui de fora,
Esse processo dele adormecer num lugar e acordar em outro pode gerar no bebê uma estranheza muito, muito grande, ok? Ao ponto dele gritar, dele fazer escândalo, dele entrar num choro incontrolável e dele ficar muito nervoso. Porque, afinal de contas, ele dormiu ali no colinho da mamãe, que é o lugar mais seguro, gostoso e acolhedor do mundo inteirinho, e de repente ele acordou no berço. Então, assim, o que aconteceu? Como é que ele foi parar lá? Né? Eu dormi e de repente tudo mudou? Eu já falei na semana passada e repito, o equivalente a isso seria, você vai dormir na sua cama, tranquila e linda, e de repente você acorda na madrugada e se vê e se percebe no chão da cozinha. O que aconteceu, né? Provavelmente você ia ficar bastante nervosa para voltar a dormir, com medo de que aquilo se repetisse, certo? Eu, pelo menos, ficaria. Então, isso é mais ou menos o que acontece com os bebês. Então, o que a gente precisa também observar? Às vezes, esse comportamento do bebê está associado a alguma característica que a gente está gerando. Então, evite dessa coisa de transferir o bebê adormecido, ok? Porque isso pode gerar nele uma estranheza muito grande em relação a isso. Porque ele ainda não tem uma maturidade neurológica para ele entender que houve uma mudança de contexto. Ele vai ficando mais maduro, depois de 2 anos de idade, né, 1 ano e meio, 2 anos, ele tem menos impacto em relação a isso. Agora, um bebê ali de 4 meses até os 2 anos de idade, é muito recomendável que a gente permita que o bebê perceba que agora ele está dormindo no berço. Nem que seja aquele famoso abrir os olhinhos antes dele cair ali, tá? Mas isso é importante que aconteça para que ele comece a se sentir seguro se ele vivenciar um despertar. Tudo bem? Então não vamos sair rotulando, né? Ah, pesadelo, é um terror noturno, se a gente não souber o que está acontecendo ali. Então deixa eu ler o que está acontecendo aqui, Giovana. Você disse uma coisa super interessante, que aos 2 anos estabiliza o ciclo do sono. Então antes é comum ter muita oscilação, tenho tentado muito manter um horário, mas não funciona todos os dias. Eu não entendi, você está falando do horário de quê, Giovana? Do horário de rotina do dia? É porque, na verdade, a oscilação do ciclo do sono que eu estou falando aqui é, na verdade, o seguinte. Os bebês, eles quando eles nascem, o ciclo de sono deles dura em torno de 45 minutos e aí depois ele vai caminhando ali para uma hora, certo? Enquanto que o nosso ciclo de sono, ele dura em torno de 1 hora e meia, 2 horas. E esse ciclo de sono, ele só vai chegar ao nosso padrão lá por volta de 2 anos de idade, certo? Então, até lá, o ciclo de sono do bebê é para quase a metade do nosso. Então, isso quer dizer o quê? Que tem, somado ao ciclo ser menor, né? Quando o bebê é bem bebezinho, ele ainda faz um profundo que não é tão profundo quanto o nosso. E além disso, ele tem uma imaturidade neurológica que dificulta o encadeamento dos ciclos. Então, olha que pacote perfeito. Então, isso é feito para o bebê ter mais despertares. Isso exige da gente mais consciência em relação a como que a gente está ajudando esse bebê a adormecer. Porque senão, a cada vez que ele fizer um ciclo de sono, que ele, né, encerrar um ciclo de sono e que ele fizer um despertar por causa disso, ele vai precisar do mesmo recurso que ele se acostumou a ter para que ele adormeça. Tá? Inclusive, com isso, eu já estou até antecipando aqui um ponto trazido pela mamãe do Miguel Luiz, aqui que fala assim, como tirar os vícios do sono. O primeiro passo, de uma maneira assim muito simplista, é prestando atenção em como você está colocando o seu bebê para dormir, né? Se você está colocando o seu bebê para dormir sempre com o seio, no sentido, entenda, eu não estou falando de amamentar, eu estou falando assim, o bebê mamou, não sei o quê, e você deixa ele dormir no peito, para que ele entenda assim, opa, para dormir, peitinho da mamãe, ou biquinho da mamadeira. O que vai acontecer é que a cada vez que esse processo que eu acabei de descrever aqui se estabelecer, né, e se encerrar, o bebê vai sentir a necessidade da mesma coisa. Então, aquele bebê, gente, que acorda de hora em hora, quando ele tem lá perto de 1 ano de idade, ele não está com fome. Ele está acordando porque o ciclo de sono acabou, ele teve um despertar mais significativo, ele não sabe se colocar para dormir sozinho, ele precisa de ajuda. Só que a ajuda que ele aprendeu a ter até agora foi exclusivamente o seio ou a mamadeira. Então, enquanto você não der isso para ele, ele vai reclamar.
Então é preciso você saber como que você conduz isso. Como que você conduz essa dissociação do seio, essa dissociação do bico do peito, ou da mamadeira, desculpa, com o dormir? Dá para você interromper da noite para o dia e já colocar o bebê para dormir direto? Provavelmente não. Provavelmente a gente vai ter um processo para isso, a não ser que a família opte por fazer daqueles processos que são os processos assim um pouco mais duros, né? Mais agressivos, que é tipo assim, deixa lá o bebê, que eu sou, me permita a minha opinião, mas eu sou, neste caso, eu preciso dizer assim, eu não sou nem um pouco favorável a isso, porque nós sabemos os danos que isso pode trazer para a criança, né? A criança que chora excessivamente num contexto de desamparo e de não apoio dos pais, essa criança, ela pode fazer um burnout, enfim, não é uma coisa recomendável, né? A gente sabe disso. Então, na verdade, o que a gente fala é o seguinte, se você está buscando tirar essa dissociação do seu seio com o seu bebê, você precisa de um processo para isso. E é isso que a gente vivencia na educação do sono, tá bom? Horário de dormir à noite, Giovana? Então, o horário de dormir à noite é o seguinte, se o bebê está no primeiro trimestre de vida, que ele está no sono polifásico, ele ainda não tem nem produção de melatonina, que essa produção de melatonina vai acontecer quando ele completar 3 meses, né? Então, o que acontece? A gente não tem tanta preocupação com o horário que você está botando o bebê para dormir. Ele vai dormir de 8 a 10 horas durante o dia, de 8 a 10 horas durante a noite. Então, você vai ser todo picadinho mesmo, tá? Chegou ali perto dos 3 meses, já é recomendável prestar bastante atenção nesse horário. O bebê deveria estar dormindo à noite, não é começar a ser colocado para dormir. Estar dormindo à noite entre 6 e 8 horas da noite, que é o pico de produção de melatonina. E à medida que o bebê vai passando dos 2 anos e vai ficando mais velhinho, a gente não precisa ficar ali de 6 às... Eu falo o seguinte, gente, por que a gente fala que não deve ficar ali de 6 às 8 horas? Porque, na verdade, a gente sabe que a vida prática, moderna, é muito difícil. Você conseguir voltar para casa com o bebê que você buscou na escola, chegar em casa, organizar tudo para botar o bebê para dormir às 8 horas da noite, fazendo um ritual de sono decente para que ele não acorde 1000 vezes na noite, 8 horas da noite é praticamente impossível. Então aí a gente fala, nesse caso a gente estica ali até 9 horas da noite, mas idealmente não passe disso, tá? Porque senão o bebê vai dormir cansado. E a gente já sabe que cansaço é o maior inimigo do sono, tá bom? Realmente é o que eu estou tentando pôr em prática. Meu bebê faz meu peito de bico. É isso. E eu também quero pegar carona numa fala que você trouxe aqui sobre essa história de fazer o peito de bico. O que acontece, gente? O famoso chupetar o peito, né? Então, assim, existem contextos e contextos. Esse chupetar o peito, ele, em termos técnicos, ele é o quê? A sucção não nutritiva. A sucção não nutritiva, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, assim, quando ele estiver ali principalmente no seu primeiro trimestre, né? Pode ser estendido até os 5, 6 meses, é importante a gente entender isso e olhar para isso com atenção. Então, assim, às vezes o bebê vai precisar desse seio para ele fazer uma sucção não nutritiva também, porque ele vai buscar ali a sua fonte de afeto também. Tá bom? Então isso é fundamental. E uma chupeta não dá, tá, gente? É por isso também que a gente fala tanto sobre evitar a chupeta lá no primeiro trimestre de vida. Porque, na verdade, o bebê tem uma necessidade de sucção. Mas essa necessidade de sucção, ele não vai ser atendido por inteiro se você botar a chupeta. Porque, na verdade, a necessidade dele de sucção está atrelada a afeto. Então, eles realmente têm necessidade de sucção do peito da mãe. Só que assim, à medida que o bebê vai evoluindo, essa sucção não nutritiva, ela deixa de cumprir o seu papel que eu estou falando aqui agora, porque o bebê já está apto para entender, e a mãe também, que existem outras formas de acolhimento, outras formas de cuidado, de afago, né? Que não só o seio, ok? Então, aí a gente começa a explorar mais e mais essas questões. Agora, sim, falando aqui o que você trouxe, de que você está sofrendo porque você está simplesmente tentando tirar do peito. O primeiro recurso que a gente fala é o seguinte, quando o bebê está ali, completou 3 meses, comece a exercitar isso. Comece a exercitar primeiro o seu olhar. Quando é que ele já mamou? Quando é que a mamada foi efetiva, quando é que ele está sonolento, quando é que ele está adormecendo, para você começar a construir isso. Porque quanto mais cedo você começar a construir o tirar do seio
antes que ele esteja adormecido, melhor, porque você não vai estar colaborando para a construção desse hábito. Agora, se o hábito já está estabelecido, uma coisa que a gente vai ter que enfrentar é que provavelmente a gente vai substituir esse recurso por um outro recurso, até tirar o seio da jogada, e depois a gente vai trabalhando cada vez mais a autonomia desse bebê ou dessa criança. Tudo bem? E isso também está respondendo a questão trazida pela Amanda, que ela fala, quando eu coloco o bebê no berço semi-desperta, mesmo seguindo o ritual, ela chora. O que fazer? Já tentei o shh. O que acontece? É mais do que isso, sabe, Amanda, assim, esse processo de educação do sono. A gente começa olhando para toda a rotina do dia, como que funciona, se o bebê está chegando lá à noite, num contexto mais favorável ou menos favorável para o sono. E aí a gente vai entender se o ritual foi bem feito, se a coisa aconteceu, se o bebê está prontinho para isso. Se tiver tudo favorável, aí a gente vai começar o uso de técnicas e de recursos, na verdade, de como que você vai construir isso, como que você vai fazer com que ela aceite melhor essa transição, né, do seio para o berço, como que você pode construir isso. E não estou falando aqui de nenhum método daqueles que são chamados métodos do treinamento do sono, não. Eu estou falando de recursos mesmos. Dica para desmame gentil. Sim, o desmame gentil, em primeiro lugar, é o seguinte, ele tem que ser conduzido pela vontade da mãe e nesse entendimento. Onde que está a questão? A questão está porque você realmente não quer amamentar ou porque você está cansada com a quantidade de despertar que você tem feito. Porque assim, de novo, quando a gente constrói essa história da dissociação, né, do seio com o adormecer, a gente começa já a construir esse desmame gentil. Por quê? Porque o bebê, ele não vai mais acordar 11 vezes na noite. Porque ele vai começar a ter outros recursos, ele não vai mais, quer dizer, ele até pode no primeiro momento continuar acordando tantas vezes, mas ele não vai vir ao seio 11 vezes. Porque você vai trazer outros recursos, outra forma de acolhimento para esse bebê, que não só o peito. Então você já começa a reduzir essa história, certo? E depois que você começa a reduzir nesse processo, a gente trabalha com alguns cronogramas de mamada. O primeiro passo que eu te dou é o seguinte: observe muito bem como que se dá o processo na madrugada. Qual é o horário do despertar do seu bebê que você percebe que ele faz uma mamada mais efetiva e quando é que ele vem para o seu seio só para dar aquelas famosas 3 sugadinhas e dormir. Então começa a mapear isso. Você fala, nossa, eu percebo assim que ele mama de verdade ali tipo meia-noite, 3 da manhã e às 5. Sei lá, estou inventando aqui. Então, assim, você mapeia isso, porque o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar as mamadas em que não são efetivas. Então, se você está percebendo que ele está vindo para o seu seio apenas para que ele volte a dormir, é o momento de você trazer outro recurso que não só o seio, certo? E aí, depois, com o passar do tempo, aí você estabelece aquelas mamadas. E aí, com o passar do tempo, você começa a tirar gradualmente cada uma dessas mamadas. Até porque esse é o desmame gentil, né? Ao invés de você cortar tudo de uma vez, você vai construindo essa percepção no bebê e na mãe de que, assim, a gente pode usar de um outro recurso que não apenas o seio. Eu sempre falo isso. A questão do desmame gentil, gente, muitas e muitas vezes se reside na mãe. A gente precisa entender quão confortável nós estamos com a ideia de interromper aquele processo. Às vezes a gente fala que a gente quer parar com aquela amamentação noturna por cansaço. Mas na verdade, quando a coisa começa, a gente meio que não está tão preparada para isso. Então eu sempre sugiro o seguinte, observe essa dupla. Como é que está você e como é que está o seu bebê dentro disso. E tem um outro ponto importante, né, gente? Não atribua ao seu bebê a responsabilidade de interromper a amamentação. Não dê para ele uma responsabilidade que ele ainda não está maduro o suficiente para definir. O bebê é um bebê, né? Então, assim, aí a criança, ela ainda não sabe de uma série de coisas na vida. Ele foi, como que eu vou dizer, ele se acostumou ao longo dessa curta vida que ele tem a entender que o recurso de conforto para ele é o seio. Ele se apega àquilo. Então, assim, se a gente acha que o bebê, naquela maturidade de 2 anos de idade, de 1 ano de idade, de 3 anos de idade, uma criança,
que ela vai ter a responsabilidade de dizer assim, mamãe, pra mim tá ok agora, chega, vamos parar? Não é por aí, tá? Então assim, o desmame, ele antes precisa vir para a mãe. A mãe, como adulta que é, como madura que é, precisa entender que ela vai conduzir esse processo com seu filho, no momento em que ela achar que está adequado, tá? Mas assim, lembre-se sempre disso, é a mãe que conduz esse processo. Não se recolha a questão de que assim, ah não, mas é porque meu filho ele ainda quer tanto, então assim, ele vai me dizer quando ele não quer mais, tá? Tadinho, não dê a ele uma responsabilidade que ele ainda não está pronto para ela. Então vamos lá. Dica para desmama gentil. Tem que ter muita paciência porque os berros dá eco dentro de casa. Val, o que acontece é o seguinte. Primeira coisa, você está tirando o seio, mas você não está dando outro acolhimento? Ou você está dando outro acolhimento? Tá? E outra coisa, você está tirando, tipo assim, deixando chorar? Porque assim, a gente faz isso também gradual, né? Então tira do seio, se o bebê ficou muito nervoso, a gente volta um pouquinho, tira mais um pouquinho, volta um pouquinho, tira um pouquinho. Ficou mais calminho aí, Nina, muito colo, muito grudinho, até ele ficar mais pronto para isso. É um processo, você falou de paciência, é mesmo um processo de paciência, de repetição, de disciplina, de entrega, né? Mas a paciência está muito mais no fato de como que você vai construir esse gradativo do que na tolerância ao choro. Você entendeu o que eu falei? É que assim, às vezes você vai precisar fazer várias vezes essa retirada aqui, depois a construção do colo. É muito importante você usar uma outra figura de vínculo com o bebê neste processo. Então, eu não sei qual é a sua configuração familiar, né? Não sei se tem um pai, não sei como é que é, se é outra mãe, né? Que às vezes são duas mamães. Então, assim, mas a mãe que amamenta, é importante que ela divida o acolhimento durante a madrugada com outra figura de vínculo, com outro cuidador, para que ele possa também trabalhar esse colo, esse aconchego, esse acolhimento, que não só o seio. E quando que essa pessoa vai entrar em cena? Lembra que eu falei ali atrás sobre os horários de mamada afetiva? Tem um pai sim ótimo, bota o pai no jogo. Então você vai mapear quais são os horários, né, de mamada, que ele realmente vem no peito ali com aquele desejo de mamar, e nos outros momentos você pede para o pai assumir aquele processo. Se estiver chorando muito, você pode entrar em cena. Agora eu só peço sempre para as pessoas o seguinte: evite ser o cavaleiro da salvação. O que eu quero dizer com isso? Você confiou no pai para que o pai faça aquele processo. Você está percebendo que está chorando. Se você acha que você vai precisar intervir naquele processo, faça isso antes do bebê estar esgoelando desesperadamente, tá? Ou então, pelo menos, você faz o seguinte: você espera com que o pai tire o bebê daquele momento de caos e fique um pouquinho mais calmo e você entra em cena, tá bom? Por que eu tô te dizendo isso? Se a gente começa a entregar para o bebê aquela resposta, né? Aquele conforto, seja o seio ou seja a presença da mãe, no momento em que ele está gritando mais, isso aí em psicologia se chama comportamento reforçador. Então assim, você está reforçando aquilo. Então assim, você está dizendo assim, se você da próxima vez quiser a mamãe, é só você gritar assim que você vira o papai. Que aí a mamãe vai chegar correndo ali, tá? Então assim, evite esse tipo de coisa. Trabalhe também junto com o marido, com essa outra figura de cuidado, como é que vão ser os timings das coisas. Mas pense assim, ó, se o bebê estiver gritando muito, que aquela pessoa que está ali se empenhando naquilo, tire o bebê daquele caos ali para uma coisa assim, de um choro um pouco mais sereno, e você entra nesse momento, tá? Deixa eu ver o que é mais. Antes de ser mãe, achei que seria mais fácil, mas com certeza o desmame é um processo muito difícil, principalmente para a mãe. Sabe o que acontece, Bibi, dentro desse processo? Eu hoje estava conversando com uma mãe que estava tirando dúvidas comigo, porque ela quer fazer um processo de consultoria, né? E estávamos conversando longamente, e aí eu falei uma coisa para ela, que é assim, nós somos uma geração que, graças a Deus, fomos muito estimuladas a fazer o aleitamento materno,
né? Sobre a importância disso, porque o bebê precisa disso, porque isso é necessário, tanto do ponto de vista nutritivo, quanto do ponto de vista afetivo. E a gente escutou tanto isso, e a gente trabalhou isso mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, não há conversa depois disso. A gente não tem uma orientação e um preparo para entender a vida pós-amamentação. Como é que se dá esse processo? Como que a gente se desvincula disso? Como que a gente evolui a relação para outras formas de vínculo, que não apenas o seio? E que isso é necessário. Isso é importante. Nós, mães, somos muito mais do que um grande seio, né? E aí, mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser alimentado. Então isso precisa ser estimulado na gente. Porque o que acontece, gente? O vínculo, como a própria palavra fala, estabelece dois lados. Então não é só o bebê que está vinculado à mãe, a mãe também está vinculada àquele processo, certo? Então o que acontece? Ainda mais a amamentação, que é uma coisa tão instintiva, é uma coisa que me permita essa palavra, mas é uma coisa ainda tão animal, né? Tão natural, tão ali da coisa mesmo, do bicho que somos, não é mesmo? Então, assim, aquilo está ali, inserido nisso, no nosso lado mais selvagem, se é que vocês estão me acompanhando. Então, o que acontece? Para a gente romper com isso, isso não pode ser assim. Isso não pode ser em decorrência de uma exaustão na noite. Então, quando eu falo para vocês sobre a importância de uma educação do sono, que é para você entender assim, até onde você vai com aquele seio e onde que você interrompe para você estimular que o seu bebê durma sozinho, eu não estou tirando a amamentação de cena, eu estou favorecendo a amamentação, porque eu já vi acontecendo inúmeras vezes de mães que interrompem a amamentação porque elas não aguentam mais o processo. E não porque foi uma escolha, não porque foi consciente, não porque ela trabalhou ela e o bebê em relação àquele processo, certo? Foi muito mais uma ruptura do que um processo. E isso não é legal, né? A gente poderia fazer de outra forma. Se acontece desse jeito, paciência. A gente sempre vai ter que olhar para nossas histórias com respeito e com aceitação. Mas assim, se a gente pode fazer de uma outra forma, por que não? Né? É isso que eu sempre defendo. Tudo bem? Vamos ver quem mais que vem aqui. O pai é muito mole, não aguenta. Fala com ele, conversa com ele, explica para ele o que está por trás disso. O que está por trás de ensinar o seu filho a dormir sozinho, né? Sem essas necessidades, sem essas dependências desses recursos externos. Esse é um ensinamento tão lindo, né? A gente estimular o nosso filho a desenvolver a sua autonomia de sono é uma coisa muito bonita, porque é o primeiro passo de uma dependência, entenda, é o primeiro passo do embrião da independência. É uma coisa muito legal de ser feita. E com muito acolhimento e com muito respeito, não tem nada melhor, certo? Então, assim, chame o pai para o processo, fala para ele que você precisa da ajuda dele e que o bebê precisa dessa ajuda, porque para o bebê é mais suave, né? Quando tem outro cuidador ali na história, e aí a coisa flui. Tá bom? Então, assim, converse muito. Chama o seu marido para assistir aqui as lives. Bota ele, agora temos a novidade, né? Que agora todas as lives estão salvas lá no YouTube. Aliás, vocês já curtiram lá? Já se inscreveram no canal do YouTube? Já ligaram lá a sinetinha para receberem avisos de vídeos novos? Pois façam isso, porque assim é uma forma da gente manter essa conversa ativa. E bota os pais, bota todo mundo para assistir. É assim, gente, que a gente constrói a consciência, dividindo informação. Né? Acha uma matéria, alguma coisa? Manda para ele. Tagueia nos posts. Convida para assistir junto. Pega uma pipoca e fala assim, vamos assistir agora aquele vídeo juntos. Para a gente entender, porque assim... Gente, o que acontece é o seguinte, a gente vive uma cultura muito difícil, que é uma cultura onde a educação dos filhos ainda é muito centrada exclusivamente na mãe. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente lamenta aquele pai que não está participando tanto quanto a gente gostaria, nós também estamos dentro dessa cultura aqui. Então, muitas vezes, para a gente é difícil a gente apoiar a entrada desse pai e entender como que poderia se dar essa entrada, né? A melhor forma, o que é? Chama ele para dentro do baile e fala assim, olha só,
Eu não sei como é que resolve isso não, eu não sei como que a gente divide essa história não, mas eu queria que você dividisse a informação comigo e junto de mim a gente pensasse como que a gente vai dividir essa nossa responsabilidade, porque é uma responsabilidade dividida, né? É o desenvolvimento do filho de vocês. Então assim, eu sei que vocês já sabem disso, é só um lembretinho, eu não tenho aqui poder de fala não, tá? Eu tô falando só como lembrete para aquilo que vocês já sabem há muito tempo. Então vamos lá, eu tenho 5 minutinhos. Eu vou falar aqui rapidamente sobre 2 comentários que me foram trazidos aqui também. A Cíntia Cardoso, que eu já vi que ela está por aqui, ela falou assim, eu queria falar sobre sonecas. Mas ela falou só assim. Então, na verdade, gente, todas as vezes que vocês quiserem sugerir algum tema, eu queria sugerir o seguinte, tenta especificar o que vocês querem falar dentro daquilo, porque senão fica muito... como se diz, muito amplo, né? E aí fica difícil da gente aproveitar aqui o tempo. E talvez eu fale tudo que eu tenho aqui para falar no momento e não fale o que você está precisando, tá bom? Então eu vou colar aqui, Cíntia, no pedido da Bianca, que ela falou assim, olha, as sonecas durante o dia estão acontecendo aqui. São 3 sonecas, sendo que cada uma delas de 2 horas. E à noite não dorme bem. Só às 22 horas que ela vai dormir. Né? O que acontece é o seguinte, Bianca, uma coisa só que faltou você colocar aqui, e eu acho que até a Bianca está aqui, então se você puder complementar, qual que está a idade da sua bebê agora? Pra gente entender. Porque lembrem-se, gente, o contexto é variável. Tudo depende da idade do bebê. Então assim, 3 sonecas de 2 horas cada, pode estar sendo muito bom, se está lá no bebê no primeiro trimestre de vida, ou pode estar sendo muito para um bebê que já está com mais tempo de vida, mais tempo de estrada. Então a gente tem que entender isso. Porque se o bebê também estiver dormindo de maneira excessiva durante o dia, isso pode estar, que a gente fala assim, faltando sono na noite. Então talvez a gente tenha que dar uma regulada nisso, para que assim essas sonecas não sejam todas elas tão longas, tá? Então é importante a gente ter esse entendimento de qual é a idade do bebê. Então em linhas gerais, gente, a soneca, o que é importante dizer sobre soneca? Depende da idade do bebê, para a gente saber assim, qual é a janela de sono do bebê. E isso é importante. Todas as vezes que vocês ouvirem alguém falando assim sobre horário de sono do bebê, porque na verdade, gente, a gente não pode tratar isso de uma maneira definitiva. Primeiro que não pode ser definitivo em todos os bebês, simplesmente por uma questão de faixa etária, né? E outra coisa, nem para o nosso próprio bebê. Porque os bebês, eles estão, que nem a gente, suscetíveis às variações da vida. Então, assim, o bebê ele pode acordar num dia às 6 horas da manhã e no outro dia ele acorda às 8. Então, assim, se eu tenho uma soneca que sempre acontece no mesmo horário e nunca muda, isso vai dar chabu. Porque num dia a janela de sono pode estar ok, no outro dia a janela vai estar um caos. Porque se ele acordou mais cedo que o padrão, ele ficou muito tempo acordado para dormir. Não foi respeitada a janela de sono. Então, mais importante do que horários fixos de sono é o intervalo previsto para cada faixa etária. Então, por mais que você tenha ali uma rotina toda estabelecida, com horário certinho de soneca, que o bebê esteja tudo certinho, bonitinho, mas se um dia, pelo motivo que for, você percebeu que o seu bebê acordou muito mais cedo que o previsto, você vai ter que mexer naquela rotina daquele dia, tá? E aí você vai vendo se você consegue, assim, ele costuma dormir com intervalo de 3 horas, se você consegue esticar 3 horas e meia, para que você comece a tentar regular o horário direitinho, né? Para que fique perto do horário de dormir à noite, mas não estique demais aquele tempo, porque senão vai dar chabu. Estão me avisando aqui que faltam 2 minutos. Então, assim, eu quero já agradecer a presença de todos vocês aqui. Vocês sabem que eu adoro isso, esse nosso momento do ao vivo, dessa troca, dessa chance que a gente tem de conversar. Então, assim, assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem lá no YouTube, que agora não tem mais às 24 horas, tá? Mandem as perguntas, as sugestões de temas de vocês pra gente abordar aqui. Amamentação, algumas pessoas me mandaram pedidos de amamentação, eu achei tão interessante que eu vou fazer uma coisa especial sobre amamentação na semana que vem, por isso que eu não falei nada sobre isso aqui, tá? Vou gastar o meu lado de consultora de amamentação e vou falar sobre isso na semana que vem. Vou falar muito sobre a amamentação no primeiro trimestre, que é o que foi pedido, volta ao trabalho e como que a gente associa essa história de amamentação ao sono de uma maneira positiva. Isso será o nosso tema da semana que vem.
ok? Então, assim, gente, agradeço muito de novo a presença de vocês. Chamem mais pessoas para o nosso ninho, divulguem esse nosso espaço aqui, acompanhem as novidades lá do Criar e Crescer. Vocês viram que eu tô lá no Criar e Crescer falando sobre sono? Amanhã parece que vai ter vídeo novo. Fique de olho aí, hein? Que a gente está ampliando. Então agora eu tô em tudo quanto é lugar. Então, assim, tá? Vejam. Deem a atenção de vocês de sempre, porque isso é importante, isso dá gás pra gente seguir. Tô adorando ver esses coraçõezinhos subindo aqui. Faltam 30 segundos. Que essa semana seja linda, com feriado no meio, pra gente curtir muito esses bebês e esmagar muito. Então, assim, construam... Ah, obrigada! Construam isso tudo que a gente falou aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a pesadelo, terror noturno, me mande ali, por direct mesmo, que eu vou buscar esclarecer tudo o que for possível. Tudo bem? Beijo pra vocês e até mais.